Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um exercício tanto de limpeza de cena quanto uma edição mais simples, tá? Recuperando algumas áreas aí mais escuras utilizando o Camera Raw e um recurso extra aqui do Photoshop. Tô te apresentando aqui o antes e o depois, eu espero que essa aula seja útil, então sem musiquinha de intro, sem enrolação, bora pro que interessa. Aqui é o seguinte, uma vez que eu tenho a minha foto aqui no Camera Raw, só vou fazer um pequeno ajuste, tirando alguns pontos aqui de highlights, vou subir um pouco das sombras, ó. Só fazendo isso aqui eu já recuperei bastante da modelo ali. Vou subir um pouquinho dos pretos e adicionar um pouco aqui dos brancos. Textura, vou colocar uns 5 pontos só para ganhar um pouco de nitidez. Vou jogar aqui uns 10 pontos de saturação. E no Sharpening eu vou aumentar aqui também para uns 50. Coisa bem simples o ajuste, tá? Dependendo, posso vir aqui nas curvas e subir esse pontinho aqui, ó. Mais ou menos até uns 5 aqui no output, na saída. Posso marcar um ponto aqui subindo. Esse aqui eu desço um pouco para os brancos não ficarem tão estourados. Posso fazer mais ou menos esse ajuste e tá legal, tá? Então vou dar um Open, tá? Vou abrir ela no Photoshop. E uma vez ela aberta aqui no Photoshop, vamos trabalhar aqui com a limpeza de cena bem rápida, tá? E bem simples. A primeira coisa que eu gosto de fazer é duplicar a minha camada para ter um backup de segurança, tá? Que aqui a gente vai mexer na estrutura da imagem de uma forma mais agressiva. Então eu vou passar algumas dicas aqui de carimbo, por exemplo, para a gente poder trabalhar com isso. Ctrl barra de espaço e o botão esquerdo do mouse, você dá zoom aqui na sua imagem, tá? Basta clicar, você arrasta para frente e para trás, você dá zoom e tira o zoom. Ou Ctrl mais e Ctrl menos. Ctrl 0 você ajusta ela na tela, tá? Esses atalhos aí vão te ajudar e vão te poupar muito tempo. Somente o botão de barra de espaço você pode navegar pela sua imagem livremente. Então eu tô nessa layer aqui de backup, tô com a ferramenta de carimbo, vou segurar com o Alt e vou clicar numa parte aqui próxima da região dessa moça, porque eu vou fazer a remoção dela, a desse carro e, se possível, desses dois rapazes ali atrás. Então eu vou clicar aqui e eu vou só fazer uma reconstrução nessa região aqui, um pouco aqui da perna, tá? Beleza, por que eu só fiz esse pedacinho? Vamos fazer um teste, ver se isso aqui vai funcionar, que em alguns casos isso aqui pode resolver muito para você. Que é o seguinte, vou pegar a ferramenta de laço, vou fazer uma região aqui, ó, uma seleção nessa região próxima aqui dessa pessoa, ó, dessa forma, certo? Agora eu vou vir aqui, Edit, Content Aware Fill. Se as versões do seu Photoshop for anteriores aí a 2021, 2020, tá? Esse Content Aware Fill vai estar aqui dentro, tá? Você aperta Shift F5, você vai encontrar ela lá. Então vai abrir esse menu para mim e aqui ele vai me mostrar como que vai ficar essa área, tá? Aparentemente tá ficando uma bela de uma porcaria, então eu tenho que dar uma estudada nisso aqui, clicando, por exemplo, aqui em escala, para ver se isso aqui vai comportar melhor, tá? Olha só, parece que melhorou um pouco e eu vou fazer alguns retoques posteriormente. Vou dar um OK e ele vai apagar essa pessoa aqui para mim, ó, e vai compor aqui, né? Vai reconstruir o cenário ali para mim de uma forma mais ou menos ali inteligente, tá? Para sair da seleção, Ctrl D. Não ficou tão bom, mas agora eu vou fazer uma reconstrução aqui. Então aqui seria o seguinte, eu poderia pegar, por exemplo, essa parte aqui, para compor as linhas ali que vão seguindo aqui adiante, eu vou dar um Ctrl J nela. Agora eu tenho isso aqui, tá meio feio, né? Eu posso posicionar elas aqui fazendo uma rotação, olha só, mais ou menos dessa forma, que agora eu tenho a linha. Para fazer a rotação é Ctrl T e você chega no cantinho aqui, você gira. Eu tenho a linha ali contínua. Agora eu pego a borracha, tiro a opacidade aqui um pouco, aqui em cima, e eu vou só dar uma apagada aqui nessas áreas em volta para não fazer essa quina muito dura. Como está mais desfocado, fica bem tranquilo para a gente fazer essa adaptação. E agora eu vou fazer só uma correção aqui nessa cor desse local aqui nessa parte. Eu poderia pegar, por exemplo, uma estrutura. Você tem que buscar recursos, tá? E formas inteligentes de solucionar aí o seu cenário. Então, por exemplo, eu poderia pegar parte dessa estrutura aqui, dessa textura, Ctrl J, olha só a layer que eu tô, e eu posso trazer ela para cá, por exemplo, dessa forma aqui, pega a borracha e eu posso apagar ela aqui um pouco, só para dar uma reconstruída, tá? Naquela região ali, de uma forma mais inteligente, ó. Assim eu restauro um pouco da textura ali daquela estrutura, tá? Então, dependendo, em casos mais críticos, para tirar esse carro aqui é um pouco complicado, mas a gente pode fazer o teste, tá? A ideia é fazer uma limpeza de cena mais complexa para você buscar aí, né? Aprender novas ferramentas em casos difíceis. Então, por exemplo, vou fazer uma seleção em torno desse carro aqui, vamos ver como que vai comportar
aquele ajuste. E caso ele não der certo, a gente tem que fazer manualmente com o carimbo. Então, por exemplo, fiz a seleção nessa camada, Edit, Content Aware Fill, e vamos ver se ele vai conseguir restaurar aquilo ali. Então, não conseguiu, tá vendo? Ficou uma bagunça. Então a gente pode, por exemplo, marcar essa opção de escala para fazer um teste. Melhorou um pouquinho, tá? Posso aplicar, por exemplo, a rotação, vou colocar no médio. Você pode marcar isso aqui para essa opção não ficar aparecendo para você. E aí você espera um pouco e a gente vê como que isso aqui vai comportar. Ó, melhorou um pouco, tá? Então agora eu vou trabalhar com isso aqui, vou ter que fazer com carimbo. E um segredo, dependendo de como for, é você dar uma borrada, tá? Você borra o fundo. Olha só, agora os ajustes, eu vou pegar a ferramenta do carimbo, vou clicar com Alt, por exemplo, nessa região e vou restaurar um pouco aqui dessa parte, dessa maneira, tá? E para essa região aqui dessas portas, você pode buscar fazer reconstruções também, igual eu mencionei, de formas inteligentes, utilizando pedaços da sua imagem. Por exemplo, eu vou utilizar esse pedaço da minha imagem aqui, Ctrl J, vou ampliar ele e eu posso até dar uma esticada, porque eu vou trabalhar com desfoque, tá? Então eu posso simular isso daqui. Isso aqui são para casos mais extremos, tá? Eu posso simular isso aqui, vou apagar dessa parte onde tem os carros. Ó. Você pode tirar a opacidade da camada para ver como está comportando. Vou apagar dessa região desses carros aqui e um pouco aqui na base. E agora eu vou voltar a opacidade. E observando a foto dessa maneira, você já consegue disfarçar bastante, tá? Esses elementos. E agora qual seria o segredo? A gente poderia, por exemplo, para a gente organizar essa restauração aqui de cena, tá? A gente poderia, por exemplo, fazer uma seleção nessa parte aqui. E aí a minha intenção principal é mais isolar a modelo desse fundo que eu vou borrar. Então posso fazer até por fora, não precisa fazer uma seleção perfeita nela. Eu vou isolar toda essa parte aqui. Botão direito, Make Selection, vou dar um OK. Vou vir aqui nessa modelo e vou apertar Ctrl J. Agora o que eu tenho? Eu tenho essa modelo aqui separada e esses pedaços aqui também. Esses pedaços, se eu desejar, posso mesclar eles, ó, botão direito, mesclar camadas e trazer eles para onde? Para essa camada de baixo, porque eu vou aplicar um desfoque, ó, botão direito, mesclar camadas, vou aplicar um desfoque aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em filtro, desfoque, tá? Galeria de desfoque, desfoque de campo, tá? E utilizando o desfoque de campo, se a gente for chegar muito próximo aqui e for ampliando, você vai ver aquele recorte do modelo, mas a ideia é utilizar só um pouco. Por exemplo, você marca um próximo do modelo e tira a opacidade aqui, tira a força toda, certo? Deixa isso aqui no zero. E nesse desfoque aqui, mais distante, você trabalha com opacidade um pouco maior, ó. E aqui também. Mais ou menos dessa forma, só para fazer uma restauração ali um pouco melhor, tá? E agora essa linha aqui que ficou, como a gente fez uma área aqui com uma certa segurança, a gente pega a borracha aqui, opacidade mais baixa, e apaga aqui nessa linha que ficou essa divisão. Dessa maneira, olha só, antes e depois a gente consegue ali apagar o carro, tá? Apagar o carro, trabalhar com desfoque para o fundo ficar um pouco mais uniforme, tá? Ficar um pouco mais neutro, porque a sua atenção principal é no modelo. Porém, se você fizer uma limpeza de cena e ficar com alguns defeitos, acaba que a atenção sai totalmente do modelo e vai para o fundo. E aí outros recursos também que você pode fazer é simplesmente, dependendo se a sua composição permitir, tá? Você pode cortar um pouquinho dos elementos, ó. Só pega a foto. Se a sua composição permitir, eu digo assim, se você não for prejudicar o formato da foto, se você não for cortar parte do corpo, né, da modelo, por exemplo, vamos supor que tinha alguma coisa para fazer limpeza de cena aqui próximo do salto. Aí se você cortar aqui, pronto, você perdeu a informação do salto, né? Informação do modelo. Então eu recomendo você estudar direitinho para fazer esse recorte, né, de uma forma mais inteligente. Então olha só, o antes e o depois. E aí aqui dependendo, ó, aqui interferir um pouco no carro ali. Aí eu posso voltar nessa composição aqui que é o meu fundo.
e apagar dela aqui. Ele tá mostrando pra mim esses quadriculadinhos, é porque a camada da original tá separada. A hora que eu ativo o olhinho dela, aí ele corrige pra mim. Então eu poderia, por exemplo, olha só a camada que eu tô, tá? Na camada que eu alterei o fundo. Posso vir aqui e fazer essa correção. Então basicamente seria nesse caminho, ó. O antes e o depois. A gente conseguiu apagar essa pessoa aqui e o carro lá no fundo. E também liberei a informação, né, dos dois rapazes ali no cantinho. E aí, por exemplo, eu poderia também fazer a correção desse elemento aqui, certo? Então, para fazer a correção desse elemento aqui de forma segura, o que eu recomendo? Eu vou mesclar essa de cima com a de baixo, para eu ter uma só, tá? E para esse caso aqui específico, eu recomendo você ter uma seleção da modelo aqui. Vamos separar ela para não ter problema. Vou utilizar a Pen Tool. Se você não souber como utiliza a Pen Tool, posso deixar uma aula aí na descrição, tá? Tem uma aula aqui no canal que eu mostro passo a passo para você utilizar a Pen Tool. E também te ensino, eu indico um site, na verdade, vou fazer a seleção só desse pedaço, para você poder treinar isso aqui, tá? Esses ângulos. Eu preciso só dessa seleção aqui. Por que eu preciso só dessa seleção? Vou dar um OK aqui e apertar um Ctrl J. Porque eu tenho que separar esse pedaço aqui, porque quando eu for restaurar ou fazer alguma modificação nessa parte, eu não altero, olha só, eu não prejudico a perna dela. Se eu for chegando para cá, eu prejudico. Porém, eu vou fazer uma coisa mais próxima aqui dessa região, ó. Eu vou fazer só aqui, então eu não preciso selecionar ela inteira até lá em cima. Então, por exemplo, somente nessa região, o que eu faria? Aqui você tem que fazer com o carimbo, tá? Recomendo você fazer com o carimbo. Vou pegar o carimbo aqui. Vou apertar Ctrl J para ter um backup de novo. A perna dela tá aqui em cima, fazendo uma segurança. Vou clicar aqui nesse pedaço e eu vou preencher ele aqui, ó. Vou fazer um preenchimento nesse pedacinho aqui. Aí o que acontece? Aqui no chão, eu tenho que pegar uma área do chão. Então eu vou pegar, por exemplo, esse pedaço, só para restaurar isso aqui. Vou pegar esse pedaço de novo. Você clica com o Alt, tá? E leva para lá. Ó, vou pegar, por exemplo, essa área aqui, esse pedaço aqui, e vou restaurar ele, por exemplo. Se eu for subindo mais, é possível que eu pegue essa estrutura aqui, tá? Então você volta aqui, pega dessa linha mais reta e reestrutura ali, ó. Você tem que ficar atento também à disposição das linhas aqui. Então, por exemplo, essas linhas, elas ficaram um pouco inclinadas. E o que você pode fazer para arretar, para não ficar estranho? Seleciona isso aqui, esse pedaço que você fez, e aperta Ctrl T. Apertando Ctrl T, clica nessa opção e você pode ajustar um pouco o ângulo, ó, o ângulo das linhas aqui, ó, manualmente, tá? Só para ficar um pouco mais próximo, um pouco mais realista. Então você faz esse ajuste do ângulo e vai melhorar bastante, tá? Você também pode movimentar isso aqui, ó. E uma outra técnica que você pode fazer, em vez de usar o carimbo, seria usar, por exemplo, essa mesma estrutura aqui. Você pode pegar, por exemplo, você pode fazer com essa ferramenta aqui mesmo. Você pode pegar essa estrutura aqui, se isso se permitir, Ctrl J. Agora a gente tem esse fragmento, que dependendo pode ser mais prático. Você pode usar as duas técnicas fundidas, tá? E você amplia fazendo o ajuste de acordo que fique proporcional. Segura o Ctrl e vem nessas bordas, tá? Para ir ajustando aqui essas linhas. Aí você diminui, amplia e vai fazendo o ajuste até que fique de forma o mais coerente possível, tá? Foi esse resultado, tá? E já passa muito bem. E assim a gente já consegue fazer uma limpeza de cena aqui mais coerente. Esse aqui, igual eu falei, é opcional, tá? Então eu tô deixando aqui o lado do antes e o depois. Eu espero que tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui abaixo. É um vídeo assim um pouquinho avançado, são muitas funções, algumas ferramentas. Se você for mais iniciante, recomendo ver o vídeo novamente, qualquer coisa, veja em velocidade normal, tá? Não acelere, não pule partes. E como eu disse, se tiver alguma dúvida, pode comentar, tá? Deixa o vídeo aqui abaixo. Espero que tenha sido útil, eu agradeço demais. Se interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo tá na descrição. Se você tiver aprendido alguma coisa nova, alguma informação aqui que contribuiu com a sua evolução aí profissional e o seu desenvolvimento dentro do software, não esquece de deixar o joinha também e deixa aí o valeu demais, caso você queira dar um apoio aí no canal, certo? Então valeu demais, brigadão, sucesso!